Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Amém? Paizinho, mais uma vez nós queremos, na tua presença, te agradecer por esta celebração. Eu quero colocar no teu altar a vida de cada cultuante nesta noite. Aqueles que não tiveram nenhuma dificuldade, nenhuma preocupação de chegar até aqui, enfrentando chuva, para receber porção dobrada da tua palavra. E essa responsabilidade nossa, Pai, eu não tenho como lhe pedir que não seja eu a falar, mas o teu Espírito falar aos nossos corações. Muito obrigado pela vida da nossa igreja, pela existência da IBRN. Pai, os nossos planos, os projetos que estão sendo agora colocados ali em pauta na reunião. Pai, nós queremos ver ainda mais esse crescimento da nossa igreja. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a nossa igreja. E quando nós falamos igreja, falamos de cada membro, de cada família. Pai, venha nos ajudar, suprir as nossas necessidades. Pai, eu tenho te pedido tanto para que a nossa igreja venha viver e experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Nós estamos precisando disso. O nosso bairro, o nosso município, o nosso Brasil precisa passar por esse avivamento para que coisas melhores aconteçam aqui na nossa nação. Tenho orado para que o céu toque a terra, trazendo graça, trazendo paz, trazendo salvação. Essa é a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa a tua Bíblia aberta, porque esse texto é interessante, é um texto conhecido de todos nós, mas ele tem algumas aplicações interessantes ao nosso coração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o erro de alguém, bem próximo ou não. Às vezes aquela pessoa que está pertinho de você, ela comete um erro, ou talvez você fique ouvindo saber de um erro cometido por uma outra pessoa, e aí você diz assim, eu jamais cairia nesse mesmo erro. Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Aí, se você me permite, eu vou levantar a minha mão como se estivesse levantando a tua mão. Porque eu tenho certeza que você já pensou assim, né? Você vê esse camarada aqui, ele cometeu um erro, ele caiu, aí você fala assim, eu jamais iria fazer, eu jamais iria errar conforme ele errou. Né? Geralmente nós falamos isso. Quem de nós nunca ouviu alguém dizer, se fulano errou agindo assim, eu jamais iria errar com os mesmos erros dele. Quem é que nunca ouviu isso? Muitas vezes nós nem ouvimos isso, muitas vezes somos nós que falamos isso. É interessante isso porque geralmente nós achamos que o erro do camarada, do meu semelhante, ele é muito grave quando, na verdade, eu estou fazendo as mesmas coisas, estou errando, e aí no meu conceito, se o erro do outro é grave, quando eu olho para o meu, eu acho que não é tão grave assim. Mas aí você vai fazer uma avaliação, é o mesmo erro. É o mesmo pecado, são as mesmas coisas. Mas se você levar pelo lado da lógica, quando a gente fala assim, eu jamais vou errar da forma como fulano errou, tem cabimento isso. Tem cabimento. Agora, no entanto, quando se trata com a gente, a realidade é bem diferente. Bem diferente. Quer ver uma forma bem simples de nós entendermos bem o que Deus quer nos falar nesta noite? Por exemplo, você pega a tua Bíblia, você abre lá no início, no Gênesis, você vai começar a ter acesso à história de Abraão. Aí você vai perceber que Abraão foi um cara tremendamente mentiroso. Pai da fé. Primeiro patriarca da história de Israel. Mas Abraão era mentiroso. Aí eu já ouvi muitos pastores pregando, não, mas que Abraão, ele errou, ele era mentiroso.
Aí quando o cara desce do púlpito, ele tem a primeira oportunidade, ele fala uma mentira. Hã? Nós somos assim. Então a gente critica muitos os heróis da fé, esses homens, né? E às vezes nós estamos fazendo as mesmas coisas. Quantas pessoas, por exemplo, leram e censuraram a atitude adúltera de Davi com Batseba? Quantas e quanta gente, não é possível que um rei como Davi, um camarada tão segundo o coração de Deus, tenha cometido esse tipo de situação, esse tipo de pecado, adultério. Aí você vai ver a vida pregressa daquela pessoa, ou depois lá na frente, ele vai cair nesse mesmo poço. Isso é comum acontecer na vida da gente. Como eu falei lá no Congresso dos Jovens, né? A gente estava falando a respeito de Isaías. Né? Isaías, quando ele está no templo, tem aquela visão, né? Vocês lembram, né, que eu falei da revelação? Né? Ele tem aquela revelação. Aí, quando ele está no auge de tudo, ele começa a perceber que naquela experiência íntima com Deus, ele não olha para o lado, ele não olha para mais nada, ele olha para dentro de si. E quando ele olha para dentro de si, o que ele vai dizer? Ai de mim que sou o quê? Hã? Ai de mim que sou um tremendo pecador. Eu, Isaías, sou um camarada que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí, como eu falei lá, né? Aí, em outras palavras, ele está dizendo, gente, eu sou farinha do mesmo saco. E é assim. Quando a gente começa a olhar para os erros dos outros, não olhamos para os nossos erros, mas chegamos à conclusão que nós estamos cometendo os mesmos erros, é a mesma coisa que dizer, olha, nós estamos sujeitos a escorregar na mesma casca de banana. Todo mundo é igual. Então, a proposta da minha reflexão nesta noite é analisar certos caminhos pelos quais nós precisamos trilhar, mesmo quando estamos debaixo da graça do Pai. Quantos aqui estão debaixo da graça do Pai? Todos nós, não estamos? Mas aí eu te pergunto, todos nós também não estamos sujeitos aos erros? A escorregar na casca da banana? Todos nós. Se nós estivéssemos aqui com o multimídia, que não deu nem tempo para eu preparar, né? Eu daria o título dessa mensagem de Caminhos Inevitáveis. Caminhos Inevitáveis. Teve uma vez que eu ouvi um pastor dizendo assim, nós podemos até evitar os erros dos outros. Olha só o que ele falou, nós podemos até evitar os erros dos outros. O problema é que nós não conseguimos evitar os nossos próprios problemas, ou os nossos próprios erros. Forte, né? Isso daqui é muito forte. E como eu falei, geralmente nós achamos que estamos sempre certos, ainda que estamos vivendo os mesmos erros. Então, irmãos, assim como aconteceu e acontece com os outros, pode acontecer também com qualquer um de nós. Pode surgir na minha vida, na tua vida, situações de riscos, situações de perigos, surpresas, medos. A qualquer momento pode surgir isso na nossa vida. Aí, quando eu estava pensando nesse texto aqui, me veio à mente, isso há muito tempo atrás, né, quando alguns aqui lembram, né, que naquela parte ali, em frente esse segundo condomínio, ali tinha um campo de futebol, conhecido como Campo do Nelly, né? Quem é que lembra do campo? Não vou brincar não, mas olha aí, tem muita gente que lembra, né, do Campo do Nelly. O pessoal daqui da igreja, a gente tinha até um horário, todo sábado a gente jogava bola ali naquele campo. Aí, olha só, nessa época eu não era membro aqui de Rancho Novo. Eu já estava como membro lá em Cruzeiro do Sul, foi quando eu estava namorando a Nilza. Olha, isso tem tempo, viu? Isso tem tempo. Porque eu me lembro que eu saía do Cruzeiro do Sul e vinha de ônibus. E às vezes, naquela época, podia fazer isso, hoje não. Mas tinha alguns motoristas que eu já conhecia, e eu já ficava só, às vezes quando eu olhava, não era o motorista, eu deixava o ônibus passar. Aí quando via um motorista que eu conhecia, fazia assim, não, ele não entra aqui na frente, aí eu vinha de graça. Aí soltava aqui, eu morava nesse apartamento aqui da esquina, da curva ali, eu tenho o Rafael, o apartamento em cima, que é de propriedade da irmã Irene,
né? Eu morava ali naquele apartamento. Olha como é que tem tempo isso. Foi na época do calçamento dessa rua. Essa rua não era nem calçada, irmãos. Não era nem calçada. Eu sempre gostei de ficar na janela, apreciando as modas. Quando eu ficava na janela e saía da janela, eu ficava um crioulo louro, né? Da poeira. Era tanta poeira que eu ficava um criolão louro, né? Assim que o papai mexia comigo. Tá parecendo até um crioulo louro, né? Por causa da poeira. Aí estavam fazendo o calçamento. O que acontecia? Aí eu tinha que vir a pé. Eu tinha que vir a pé. Não, lembrei. Eu não estava morando mais aqui, não. Eu estava morando no centro do Rancho Novo. Aí vinha a pé, aí eu tinha que atravessar por dentro do campo do Nelly. Eu tinha que atravessar por dentro do campo. E aquilo ali era um caminho, que o campo do Nelly era o único campo que eu consegui jogar em toda a minha vida, que tinha uma diagonal no meio do campo. Ele era todo gramado, mas tinha uma diagonal, porque todo mundo passava por ali e a grama foi gastando. Aí ficou uma diagonal. Aí eu, à noite, tarde da noite, vim caminhando. Quando eu estou caminhando, está chegando quase na metade do campo, escuro, quase meia-noite, me veio um camarada de lá na minha direção. Aí bateu na minha cabeça, vai ser assaltado. Aí eu já comecei a ficar com medo. Eu nunca fui tão fiel na oração quanto naquela noite, irmãos. Eu orei muito. Aí recitei Pai Nosso, Salmo 23, ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra da morte. Eu estava apavorado. E o camarada está vindo na minha direção. Eu falei assim, bom, eu não vou correr. Eu vou enfrentar. Vou ser assaltado mesmo. Aí comecei a pensar quanto é que eu tinha de dinheiro que eu tinha que dar para o ladrão. Aí fui. Quando fomos chegando perto dele, aí eu fiz assim para desviar, ele desviou para o mesmo lado. Eu falei assim, ah, meu Deus, é agora. Aí eu desviei para o outro lado, ele desviou. Aí ele virou para mim e falou, cara, se tu vai me assalta logo. Quando ele falou isso para mim, aí eu falei assim, opa, medo igual, né? Porque eu estava com medo que ele fosse me assaltar e ele vinha também na mesma situação, achando que eu queria assaltá-lo. Aí ele virou para mim, ó, cara, se você vai me assalta logo. Aí eu falei assim, paz do Senhor, irmão, né? Eu fiquei feliz da vida, que eu passei por um susto, foi uma surpresa, foi um risco. Mas tem momentos na vida da gente que não tem como a gente desviar nem para a esquerda nem para a direita. Tem momentos na nossa vida que nós não podemos nem pensar em olhar para trás. Tem momentos na nossa vida que nós só temos que seguir em frente, acreditando que alguém maior, que conhece muito bem a história da nossa vida, ele está sempre do nosso lado. Amém? E ele vai trazer sempre essa segurança que eu e você tanto precisamos. O texto nos diz que Jesus tinha pela frente um caminho muito perigoso. Vamos dar um mergulho aqui nesse contexto. Se você reparar, dá uma olhada aí no versículo de número 4, diz que era necessário, olha só, era necessário atravessar por uma província, que é a província de Samaria. É interessante, por que eu estou ressaltando isso aqui? Se você pegar o mapa da Palestina no tempo de Jesus, você vai perceber que havia outras opções que Jesus poderia passar. Por exemplo, ele poderia passar pela cidade, por uma outra cidade. Por exemplo, a região de Pérea era um outro caminho, vamos assim dizer, do qual ele não teria dificuldade nenhuma. Era um caminho tranquilo, não acidentado, né? Aí você faz um paralelo, o caminho que Jesus escolheu, justamente o caminho que tinha que passar pela província de Samaria. E por que eu estou falando isso? Não tinha nenhuma dificuldade, era tranquilo. Ele opta pelo caminho de Samaria, e aí você sabe muito bem, não precisando nem lembrar, mas você já lembrou, os samaritanos eram o quê? Inimigos, não compartilhavam, não compactuavam, não eram amigos dos judeus. Aí eu fiquei pensando, mas por que Jesus escolheu justamente esse caminho que teria que passar por Samaria? Se ele, podendo ir por Pérea, ele não teria nenhuma dificuldade. Por Samaria ele poderia ser assaltado, poderia ser assassinado, e poderia sofrer tantas outras violências pelo simples fato dele ser um judeu. Só que Jesus precisava passar por esse caminho. Por que, pastor, que ele precisava passar por esse caminho? Porque por esse caminho
ele estaria diante de uma situação extremamente de caráter espiritual. Ele escolheu esse caminho porque esse caminho tinha alguém com muita fome, mas não de comida. Por esse caminho tinha alguém ali aguardando que tinha muita sede, mas não de água. Mas uma pessoa que tinha fome e sede espiritual. Repita comigo: fome, sede espiritual. Bacana a gente lembrar que Jesus, ele poderia também não optar em vir a este mundo. Poderia, tranquilamente. No entanto, ele percebe que ele tinha um trabalho para fazer aqui. Um trabalho de caráter espiritual eterno. Por isso que ele veio. Por isso que ele veio para a terra. Ele não desviou. Ele não fugiu da sua responsabilidade. Da mesma forma como Jesus percebeu que, indo pela estrada de Samaria, havia alguém extremamente com uma necessidade espiritual forte, que precisava dele, eu olho para o mundo, eu olho para mim, eu olho para você e digo a mesma coisa. Jesus poderia ter optado em não vir aqui a este mundo. Mas quando ele olhou para mim, quando ele olhou para você, ele percebeu que o teu caso, o meu caso, era de caráter espiritual eterno. Ei, olha aqui para mim. A nossa vida só tem garantia eterna no céu por causa de Jesus. Amém, igreja? Só por causa dele. Porque na história desse mundo, ele optou em passar por Samaria, que é esse mundão que nós estamos aqui. Cheio de coisas erradas. Cheios de inimigos, mas ele se fez amigo por nós. Ele enfrentou o martírio, a dor, a cruz, porque ele sabia que eu e você um dia iríamos necessitar dessa qualidade de vida, vida espiritual, que eu quero crer que eu e você já estamos experimentando um pouquinho aqui. Agora imagina quando chegar na eternidade, o que nos aguarda, o que espera por nós. Ele veio sabendo que teria que enfrentar todo tipo de sofrimento, mas mesmo assim ele não desviou do caminho. Posso ouvir um glória a Deus? Desviou, gente. Não desviou, e por isso nós estamos hoje aqui, né? Pois bem, irmãos, eu quero te dizer que você deve sempre lembrar disso. Existem caminhos que são completamente inevitáveis. Por mais que você se esforce em lutar, você terá que passar por alguns caminhos. Olha aqui para mim. Você vai ter que passar por caminhos de duas formas. A primeira, que eu acho sensacional, é passar pelos caminhos sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. E outro completamente diferente, você passar pelos caminhos com a força do teu braço. Dá uma paradinha, faz uma avaliação, vê para você qual que é o melhor. Se é o caminho que você vai caminhar com a força do teu braço ou um caminho sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Eu digo que na força do nosso braço nós perdemos o controle da vida. Mas quando nós caminhamos com o Espírito Santo, o controle da vida já não é mais nosso, é dele. É dele. É dele. Coloca a mão no teu peito e diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos falar mais uma vez bem forte? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aí. E com esse Cristo em mim, esse Cristo em você, vai determinar o nosso caminho, um caminho com mais segurança, ainda que vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Mas é um caminho de segurança. E aí a gente falar em caminho de segurança hoje é meio complicado, né? Qual o lugar que é seguro, gente? Me diz. Me diz aí um lugar que seja seguro. A maioria da igreja ficou sabendo, né, que o último final de semana, no feriadão, eu e minha família fomos lá para Gramado, lá no Rio Grande do Sul.
E aí, conversando com o pessoal lá em Gramado, né, foi interessante, que a pessoa falou assim, nós fomos num restaurante para almoçar, aí nós deixamos, é coisa do carioca, né, do pessoal daqui do Rio de Janeiro. Aí deixamos as bolsas, aí eu falei assim, então faz o seguinte, vai todo mundo lá para a fila, né, para se servir, eu vou ficar aqui tomando conta. O garçom me ouviu? Aí eu falei assim, não precisa não. Precisa não, pode ir, ninguém mexe. Aí ainda coloca ele, ninguém mexe, tchê. Né? Gaúcho tem negócio do tchê. Engraçado o gaúcho, né? Eu estou lá para pagar, aí vem um rapaz para pagar a conta. Oi, tchê, ao outro, tudo bem, tchê? Aí quando eu saí, abraço, hein, tchê. Olha, tchê, muito obrigado. Né? Aí o garçom sempre falou assim, não, nada disso, pode ir lá se servir. Ninguém mexe. Aí eu falei assim, olha, desculpa, tá? É porque nós somos do Rio de Janeiro. Ele começou a rir. Porque, mas eu falei assim, lá no Rio de Janeiro, se eu fizer isso, quando eu volto para almoçar, eu vou ter que lavar prato, porque vão levar meu dinheiro, vai levar carteira, eu vou ter que não ter dinheiro para pagar. Aí ele, não. Aí eu comecei a bater um papo com ele rapidinho. Aí eu falei com ele, graças a Deus que aquele falou assim, não, aqui ainda não é assim. Ainda, são exceções. Gramado, Canela, são exceções. Tem. Agora, Porto Alegre, não. Porto Alegre, não. É a mesma coisa do Rio de Janeiro. Eu falei assim, que isso? Ele, a mesma coisa do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto para você, hoje, qual o lugar mais seguro que tem para a gente? Qual? Hã? Eu pensei que alguém tinha falado assim, cemitério. Só no céu. Só no céu. Bacana a gente saber que quando eu olho para dentro de mim, você olha para dentro de você, você sente o quê? Segurança. Quando eu olho de dentro aqui, de fora para dentro. Já, Max? Pô. Eu sinto segurança. Por quê? Porque eu vivo, e você deve viver, da forma como nós declaramos. Quando eu olho para dentro de mim, eu não vejo o Jaziel. Eu vejo a expressão máxima do meu Senhor e do meu Salvador. Amém? Então, ao nosso redor, nós vivemos os conflitos, a insegurança, mas dentro de mim tem que ter essa paz. Esse negócio de falta de segurança não é uma bênção dos nossos dias, não, irmãos. Isso aí já existia há muito tempo atrás. Se você, por exemplo, pegar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 16, você vai ver ele dizendo assim, olha, estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Cara. Meu Deus do céu. Até na época de Paulo tinha esse negócio de falso irmão. Aí quando eu olho aqui, eu vi esse texto aqui, eu falei assim, caramba, parece que Paulo está vivendo no Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Quando ele escreve essa carta. Então, irmãos, eu pergunto para você onde eu quero chegar, ou você pergunta para mim. É simples, é simples. O que vai determinar a nossa segurança é a certeza ou não da presença de Jesus na nossa vida. Amém? É isso que vai determinar a nossa segurança. É você ter a certeza de que em toda e qualquer situação, o Senhor está aí do teu lado, cuidando de você todos os dias da tua vida. Posso ouvir um amém bem forte? Para a gente encerrar, eu me lembro de Elias. Elias teve uma vez que Deus mandou esse homem para uma região onde faltava tudo. E Elias, em obediência ao Senhor, ele vai se esconder, Deus manda ele se esconder perto de um riacho. Só que quando ele chega lá naquele riacho, o que acontece com o riacho? Seca. O riacho secou. Aí Deus manda ele para uma cidade onde havia fome. Olha só, troço meio doido, né? Vai lá. Aí ele chega naquela cidade e não tinha mais nada, mas é lá,
naquela cidade onde faltava tudo, fome, que Deus vai intervir na vida desse homem, vai usar o caráter dele, vai usar o perfil que ele mantinha de confiança, de dependência no Senhor, para fazer dele novamente um grande profeta. Ali ele vai prover o alimento, o sustento de uma mulher que já estava à beira da morte, porque já não tinha mais nada para sobreviver. Ei, olha aqui para mim. Você já sabe o que eu vou te dizer. Talvez você esteja vivendo esses últimos dias, sabe, como que não tem mais nada. Esperança, como alguém há 2 semanas atrás falou comigo. Triste a gente ouvir isso de uma pessoa. Pastor, eu não tenho mais esperança. Uma pessoa que não tem Cristo. Porque nós que temos, nós que colocamos agora a mão no nosso peito, e acabamos de dizer, aqui não na minha presença, não na nossa presença, mas na presença do Senhor que está aqui. Que não somos mais nós que vivemos, mas é Ele que vive em nós. Então, eu posso viver as mesmas tribulações que essa pessoa está vivendo. Mas jamais eu posso dizer para alguém ou para mim mesmo que eu não tenho mais esperança, porque se o Rei da Glória, o Deus da esperança está comigo, está com você. Mas quem sabe você está vivendo momentos dos quais você está dizendo, olha, está faltando tudo. Não tem mais nada para eu sobreviver. Acho que a única coisa que resta é o Senhor vir e me buscar. Quantas e quantas vezes nós vivemos essa situação? Mas eu quero te dizer, querido, por mais que eu e você tenhamos que passar por essas dificuldades, nós cremos num Deus que vive. Eu creio, e você deve crer, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Amém, igreja? O Senhor vai livrar você de todas as inquietações da sua vida. Ele vai livrar você de todas as incertezas do caminho. Ele vai livrar você das turbulências da vida. Quando nós estávamos voltando, muita nuvem, né? A Nilson estava até falando ontem, a gente estava comentando, poxa vida, nós não vimos nada de paisagem, né? Só quando o avião subiu no aeroporto, deu para ver um pouco da cidade de Porto Alegre, de lá de Porto Alegre até chegar ali na altura da Restinga de Marambaia, já no Rio de Janeiro, foi só nuvem. Só nuvem. Aí teve uma hora, né, que o piloto falou assim, apertem os cintos. O cara fala assim, aperta o cinto, você já, opa. Porque nós vamos passar agora por 17 minutos dentro de uma área de instabilidade. Ah, meu filho. O bicho sacudiu. Mas sacudiu muito. Eu peguei a mão da minha esposa, apertei. Ah, Senhor, eu amo tanto essa mulher. Dá a oportunidade de a gente pelo menos chegar no Rio de Janeiro. Aí a gente pensa em todo mundo, a igreja, os meus irmãos, as minhas ovelhas. Aí ele falou assim, aí ele para. Aí, não, o avião não parou não, né? O piloto parou. Aí falou assim, como continua com essa área de instabilidade, nós vamos subir mais um pouquinho. Aí eu falei assim, é o céu. Não tem mais jeito, é o céu. Quando ele falou, vai subir mais um pouquinho, é o céu. Aí a gente só sente que o avião subiu. Aí ele falou assim, olha, nós estamos a 11.010 pés de altura. Gente, o avião ficou sereninho. Sereninho. Aí pensando nessa palavra, me veio o coração. Quantas vezes eu e você que está aqui, lá atrás, quantas vezes nós vivemos as turbulências da vida? E quando nós achamos que tudo vai acabar,
vem o Senhor, sustenta a nossa vida e faz com que a gente passe por cima da turbulência para poder caminhar em caminhos livres. Você está recebendo essa palavra? Amém? É assim que Deus trabalha na minha vida e na tua vida também. Deus, nessa noite, Ele está estendendo a sua mão bem forte, na tua direção, para que você também possa, ao passar por caminhos inevitáveis, saber que, ainda que sejam inevitáveis, ainda que sejam com perigos, o Senhor está contigo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Sempre presente Ele está, na hora das angústias da nossa vida. Queria que você voltasse para a sua casa com essa palavra de gratidão no seu coração, dizendo você mesmo: Senhor, eu estou enfrentando dificuldades, mas eu sei que o Senhor está comigo. E porque o Senhor está comigo, eu já posso me considerar mais do que vencedor. Amém? A banda pode subir. Você pode aplaudir.